Capítulo 3: A força da intuição, Vassalisa. Esse capítulo trata de uma coisa tão fundamental e tão esquecida, que me parece que nenhuma mulher pode deixar de ler esse capítulo 3. Também não tem como dizer que um capítulo é mais importante que o outro. Esse livro é realmente um presente para deixar na cabeceira e consultar sempre. São 9 tarefas de domínio da intuição pelas quais a Vassalisa precisa passar. Um verdadeiro mapa de engenhosidade para esse tesouro guardado dentro de nós. Fica comigo. Muitos de nós já conhecemos partes desse conto. Os contos de fadas existem há muito, muito tempo. São formas de ensinamento. Ao longo do tempo foram se modificando, sendo alterados e reformulados para aquilo que a gente conhece hoje. Os irmãos Grimm foram bem responsáveis por isso. Eles juntaram parte de contos, mudaram outros. A história de Vassalisa, por exemplo, parece com a da Cinderela, mas a nossa autora trabalha com os contos na sua forma mais antiga. Essa é a versão contada na Rússia, na Romênia, na Iugoslávia, na Polônia e em todos esses países bálticos. Ela às vezes é intitulada A Boneca ou Vassilisa, a Sabida. E por que essa história é tão impactante? Porque ela fala diretamente com o aprendizado de ser mulher. Fala sobre aprender a caminhar sozinha, mesmo sem saber o caminho. Quando tudo parece escuro, quando a gente se sente perdida, é a nossa intuição que acorda e começa a guiar. Vassalisa começa sua jornada depois da morte da mãe, quando ela era ainda muito jovem. Antes de morrer, a mãe dá para ela uma bonequinha e diz: se um dia você estiver em perigo ou perdida, pergunte à boneca, ela vai te ajudar. E a boneca ajuda mesmo. É ela quem aponta o caminho, quem diz o que fazer, quem dá coragem. Essa é a primeira tarefa, permitir a morte da mãe boa demais. A mãe boa demais super protege e cria desculpas. Ela precisa definhar e morrer, porque é preciso correr riscos. É preciso se tornar alerta sozinha, se afastando da vida segura demais. É preciso estar disposta a sentir alguma ansiedade e mergulhar sem saber o que vai depois. Depois da morte da mãe, o pai de Vassalisa casa-se com uma mulher que tem 2 filhas malvadas. Reconheceu a história? Numa tentativa de se livrar de Vassalisa, a madrasta manda a jovem pedir fogo à temida Baba Yaga, a bruxa da floresta. A madrasta e suas filhas invejam Vassalisa, que é linda e doce, e planejam a sua morte. Aqui começa a segunda tarefa, denunciar a natureza sombria. Não adianta se tornar escrava da madrasta ou tentar mostrar que você é boa. Não é isso que prova o seu valor. É preciso criar um relacionamento com a parte ruim de si, usando o material da sombra a nosso favor. Descobrir a diferença entre quem fui ensinada a ser e o que sou de verdade. Submissão é de aparente heroísmo, porém faz com que a mulher comece a perder seu norteamento psíquico. É melhor ser esperta, ao invés de ser gentil. Vassalisa não chega na casa da Baba Yaga com um plano racional, com estratégia. Ela chega com a boneca no bolso, com a intuição desperta, e isso basta. O que tem de especial na boneca? Ela é o símbolo da intuição, aquela sabedoria que a gente recebe das nossas ancestrais, mesmo sem perceber, que vem como uma sensação no corpo, um arrepio, um não vai por aí, ou vai, mesmo com medo. Essa é a terceira tarefa, navegar nas trevas. Estar imersa no poder intuitivo e transferir o poder para a boneca. Confiar nessa voz. Fazer as perguntas certas inicia o processo. E é isso o que deve passar de mulher para mulher. Essa atividade abençoada de se vincular à intuição, de testá-la e alimentá-la. Por que será que a Baba Yaga é tão temida? Porque a megera selvagem representa também a nossa força, o nosso poder ancestral. Aquele lado nosso que assusta, porque é grande demais, livre demais, selvagem demais. A quarta tarefa é encarar a megera selvagem e não recuar diante do grande poder. É preciso ser capaz de aguentar o que sabemos, encontrar o que tem de mais sagrado dentro de nós e não fugir. O medo da Yaga é o medo do nosso próprio poder. Baba Yaga manda a Vassalissa realizar vários trabalhos, aparentemente simples e cotidianos, separar grãos de sementes minúsculas, lavar roupas até que fiquem brancas de novo, cozinhar, mas por trás de tudo isso há símbolos profundos. Esses trabalhos representam aquilo que a gente precisa fazer dentro da gente, discernir, limpar, alimentar a alma, separar o que serve do que já não serve mais. Cozinhar representa manter o fogo da paixão aceso. Sou suspeita, amo.
Queria ir na casa de vocês ler junto todos esses trabalhos. Cada um tem uma forte simbologia quanto ao nosso crescimento, ao que podemos fazer ao reunirmos coragem e confiança. Repare que a mãe rigorosa da psique completa o trabalho da mãe boazinha. Você não recebe nada de graça. A quinta tarefa é essa: servir o não racional. Organizar o ambiente psíquico, criando um espaço criativo e de liberdade. Valorizar a vida que é só para mim, criar o meu próprio templo sagrado. Rompe com o limite das escassez e é fantástico mesmo. Vocês já viram a casa da Baba Yaga? É de pirar. O mais lindo é que, em vez de se desesperar, Vasalisa consulta a boneca e dorme, confia. Quando acorda, já está tudo feito. Essa parte sempre me arrepia, porque é sobre confiar no invisível, confiar na sabedoria que mora dentro da gente, mesmo quando o mundo parece estar gritando o contrário. A sexta tarefa é separar isso daquilo, uma tarefa que fala de minúcia nos detalhes para diferenciar coisas que se parecem. Um amor bom e um amor tóxico, um remédio de um veneno, o que é bom para uma e o que é bom para outra, e a diferença entre uma vida revigorante ou de uma vida desperdiçada. Já a sétima tarefa é se perguntar sobre os mistérios, se questionar para aprender mais. Algumas coisas a gente precisa aceitar, sem entender, e o entendimento acontece apenas no plano da experiência. Depois de completada sua formação como mulher, Vassalisa recebe uma caveira de Baba Yaga. Uma caveira iluminada pelos olhos, boca e ouvidos. Uma caveira incandescente que queima até os ossos de tudo aquilo que a fazia mal. O fogo da liberdade. O fogo é a visão clara, é a luz que mostra as sombras, é a coragem de ver as coisas como elas são e de agir a partir disso. A oitava tarefa é ficar de pé nas quatro patas. Trata-se de assumir o poder imenso de ver e afetar os outros. Ver através da luz da caveira, uma luz que a gente carrega para o resto da vida. A madrasta, as irmãs, tudo vira cinza, porque quando a gente retorna com o nosso fogo interno aceso, nada que nos manipulava antes sobrevive. A nona tarefa é reformular a sombra. Talvez seria mais fácil jogar fora a caveira e dormir, né? Aqui ela sente o medo do poder que ela carrega, é tentada a recusá-la em algum momento, porque a luz da caveira não perdoa. Ela é uma patrulha de reconhecimento perpétua. A caveira, ela não é generosa. A sua função é ter plena visão. Ela dá trabalho, porque é preciso fazer algo a respeito do que se viu. Ah tá, mas o que eu ganho com esse esforço todo? A Clarissa diz que é só assim que se conhece a verdadeira beleza que existe no mundo e nos seres humanos. Eu digo por experiência própria, ganha-se clareza. Uma clareza tão grande. Eu não quero perder a minha, não. Infelizmente, é comum não completar a iniciação. A gente não consegue terminar todas as etapas. Cada uma de nós, em algum momento da vida, passa por esse conto. Talvez agora mesmo você esteja no momento de entrar na floresta. Ou talvez você esteja fazendo as tarefas da Baba Yaga. Talvez esteja voltando com o fogo. E tá tudo bem. Cada fase é sagrada. Se você não conseguir todas de uma vez, você sempre pode voltar a elas. O que a Clarissa Pinkola Estes nos ensina é que a intuição não é um luxo, não é uma coisa espiritual no sentido esotérico da palavra. Ela é essencial. É ela que salva, ela que guia, ela que mostra o que fazer quando o mundo diz que não tem mais saída. E como é que a gente alimenta a nossa intuição? A resposta está na história, dando pão à boneca, ou seja, prestando atenção nela, criando espaço, escutando o silêncio, respeitando os sinais, deixando o corpo sentir, sem ficar só no mental. E olha, isso também não é simples. A gente vive numa cultura que valoriza o racional, o lógico, o visível. E tudo que é sensível, interno e instintivo é desvalorizado, ridicularizado ou até criminalizado. Mas o livro nos lembra. A intuição é o que nos conecta com a alma selvagem, com a mulher que sabe, com aquela que corre com os lobos. Então, se você sente que se perdeu de si, talvez seja a hora de procurar a boneca, de voltar a escutar o sussurro da alma, de entrar na floresta, mesmo com medo, e confiar no que dentro de você existe uma força antiga, viva, vibrante, capaz de guiar seus passos mesmo no breu. Há muitas de nós nessa floresta e você não está sozinha. Você não precisa entender tudo, nem controlar tudo. Só precisa se lembrar que a boneca está no bolso e que ela fala. Basta ouvir. Eu vim pegar o fogo.
é preciso que sejamos claras nas nossas intenções. Me emociona a metáfora que a Clarissa faz do buffet. A gente acaba se servindo do que aparece ali na mesa, sem lembrar do que estava com vontade de comer. O que eu quero? Essa é a pergunta. O desejo não é racional. Do que eu tô com fome? Essa é uma das lições mais difíceis, porque exige ânimo, dedicação, determinação e muitas vezes esperar pelo que se quer. Ou seja, deixar de pegar algo apetitoso e ficar sem nada no prato, por enquanto. A mulher iniciada tem as forças da natureza ao seu serviço. Porém, um lugar de poder a solidão, pois eu tenho a caveira para ver e não posso mais fazer escolhas lixo. Clarissa chama esse último estágio de espontaneidade segura, quando permitimos que a voz mitológica ou a mãe selvagem se expresse. Quem são as mãezinhas selvagens do meu círculo de amizades? É preciso se cercar dessas pessoas iniciadas, que te ajudam a dar o não certo, que te fazem mais despertas, ao invés de mais preguiçosas, que te fazem perguntas e exigências, além de elogios. Precisamos evitar situações muito confortáveis que interrompem a nossa iniciação. É essencial conseguir suportar a tensão na psique. Definitivamente, não há almoço grátis. Até o próximo capítulo.